Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo vai tratar sobre o filme Ainda Estou Aqui, da perspectiva, sobretudo, da carreira da Fernanda Torres, também falando do diretor Walter Salles, né? Então, também do histórico do Brasil, nas grandes premiações, enfim, nós vamos tratar mais sobre esse viés e não uma análise crítica do filme. Mais de uma vez, já em vídeos anteriores, eu referenciei esse filme porque, sobretudo por conta da trilha sonora, então vocês podem ver nos comentários, tanto no vídeo qual é a maior canção de Roberto Carlos, quanto se Roberto Carlos nunca protestou em suas canções. Nesses dois vídeos, tratando obviamente da carreira do Roberto Carlos, eu falo sobre as canções dele inseridas no vídeo, sobre as visões tortas das pessoas acerca delas e do porquê, sobretudo do porquê delas estarem presentes no vídeo. Além de o fato de acharem que É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, é uma música escrita pelo Erasmo e, enfim, todos os desdobramentos que isso traz, sabendo que essa música é do Roberto Carlos, né? Mas, em primeiro lugar, então, falando da Fernanda Torres, da sua carreira, do seu histórico, né? O prêmio que ela conquistou no Globo de Ouro, e nós vamos falar um pouquinho sobre o Globo de Ouro na sequência, é um prêmio merecidíssimo, tanto pela sua atuação em si no filme, quanto pela sua carreira, né? Mais de uma vez ela esteve em produções brasileiras top de linha, vamos colocar assim, produções que almejaram chegar no lugar onde ainda estou aqui, acabou de chegar, né? É de fato ser visto como um filme protagonista na disputa do Oscar. A última vez, efetivamente, que isso aconteceu foi no Cidade de Deus, mas ali as mudanças de categorias é que prejudicaram o filme. Já falamos sobre isso outras tantas vezes. Um filme que é lançado em 2002 não entra para a lista dos filmes de 2003 do Oscar, mas entra para a lista dos filmes de 2004. Em 2003, todo mundo esperava que fosse indicado para melhor filme estrangeiro, melhor filme em língua estrangeira. Não foi indicado, não foi lembrado. Depois, com a repercussão negativa disso, a academia olhou, reparou e percebeu que se tratava de fato de um grande filme. Mas aí não o indicou para filme de língua estrangeira e indicou para fotografia e roteiro adaptado, creio que essas duas categorias, e acabou não vencendo, mas é um marco ter sido indicado para isso. Mas a última vez que o Brasil esteve com esse protagonismo foi justamente com a mãe da Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, que em 1998, na premiação de 99, foi candidata como melhor atriz e acabou perdendo para Gwyneth Paltrow, o que muitos consideram uma bizarrice, e eu entre eles, né? Inclusive, já falei uma vez aqui, quando tratei dos prêmios da FIFA mais questionáveis, né? Eu falo sobre o Wendell Lira e o Messi no Prêmio Puskás. Eu falei que aquilo foi o prêmio mais bizarro, só não é mais bizarro do que a Gwyneth Paltrow vencer a Fernanda Montenegro no Oscar. Então, acaba sendo uma forma de reparar, uma forma de fazer justiça histórica, né? Querendo ou não, o fato de ser filha e a Fernanda Montenegro também, né, aparecer ali é muito importante. Mas uma coisa não elimina a outra, né? O título da Espanha em 2010 não reparou às vezes em que a Espanha foi roubada na Copa. O título de uma seleção, eventualmente uma seleção brasileira que venha a ganhar, não vai apagar situações anteriores, né? Você não substitui as coisas, né? Mas é um fato histórico, né, para o cinema brasileiro. Mas a Fernanda Torres, sobretudo, é importante lembrar que, como eu disse, não é a primeira vez que ela está aí. Ela não é uma atriz que veio dos normais e entrou para esse nível de cinema. E sim, ela já havia, inclusive, flertado com essas possibilidades. Com o próprio Walter Salles, em outras produções brasileiras também, ela participou do Que é Isso, Companheiro. Acho que o filme mais marcante dela como atriz talvez tenha sido O Primeiro Dia, se não me engano, que é do próprio Walter Salles, né? Acho que é O Primeiro Dia, filme de 98, 99. Me lembro vagamente assim, mas eu lembro que foi muito uma atuação bastante impactante dela. Então, ela é uma atriz merecidíssima, né? Quaisquer prêmios que ela venha receber são merecidíssimos porque ela é muito capaz. E uma coisa importante, só para lembrar,
Eu vou deixar para vocês também um trechinho de uma entrevista dela na Roda Viva, lá no início dos anos 90. Muito se falou e se fala corretamente, justissimamente, da mãe da Fernanda Torres, né? Puxou a mãe foi indicada e tal, mas ela também é filha de Fernando Torres, que foi um grande ator, mas que atuou sobretudo no teatro. Nesse trechinho da entrevista do Roda Viva, ela fala também do pai, a influência e da importância que o pai também tem para a carreira dela. Agora falando um pouquinho do Brasil no Oscar, né? Brasil no Oscar e mais do que isso, antes disso, falar Globo de Ouro versus Oscar. Por que que é importante ela ter vencido o Globo de Ouro, mesmo que ela não venha a vencer o Oscar? O Oscar tem muito mais notoriedade, mas ele tem menos crédito. E um dos motivos pelos quais ele tem menos crédito é que nas categorias de ator e atriz, você tem ator, atriz em drama, ator, atriz em comédia ou musical. Isso é uma distinção muito importante. Basta lembrar o que disse Tom Hanks, que é o único cara a ter vencido consecutivamente o prêmio de melhor ator, né? Eu acho que é o único. Se não for, eu vou me corrigir aqui. Ganhou em 93 e 94, ou melhor dizendo, 94 e 95, relativo a 93 e 94. Philadelphia e Forrest Gump. Ele fala sempre que é muito mais difícil o papel dele por Philadelphia do que o papel dele por Forrest Gump. Ainda que Forrest Gump não seja uma comédia, mas é um papel em que ele interpretou um personagem com um certo tipo de fala, né? Uma coisa, digamos assim. Enfim, palavras dele deu menos trabalho do que fazer um filme realista, bruto, dramático, pesado, duro, como é o caso de Philadelphia. E, portanto, o papel da Fernanda Torres é um papel mais difícil, a meu ver, do que muitos outros tantos papéis em que você tem exageros, caricaturas, facetas e vozes distintas, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o fato de haver essas duas categorias, você dá valor a diferentes tipos de papéis, né? Ao passo que no Oscar você vai ter melhor ator ou melhor atriz, e pronto. E vale lembrar aqui também a questão polêmica da Demi Moore ter sido indicada para a categoria de comédia ou musical, sendo que ela faz um filme que flerta muito mais com o terror, mas é certamente um drama, um filme pesado, mas que a indicação para as categorias é dada pela produtora, pelo filme, pelo diretor, enfim, pelo corpo produtivo do filme, e não uma escolha determinada. Vale lembrar, por exemplo, pessoal, a grande polêmica em 1972, Oscar de 73, viu O Poderoso Chefão, né? O Poderoso Chefão, que é um dos maiores, talvez o maior filme de todos os tempos. O Al Pacino, o James Caan e o Robert Duvall, todos os três foram indicados como ator coadjuvante naquele ano. Bizarramente, nenhum deles venceu, mas os três foram indicados como ator coadjuvante. Eu passo que o Marlon Brando foi indicado como melhor ator. Todo mundo lembra que o Marlon Brando não foi à apresentação, à cerimônia. Ele venceu, não quis receber a estatueta. Em seu lugar, ele mandou uma índia para que ela recebesse e fizesse um discurso sobre isso. Mas o Al Pacino também não estava presente naquela premiação. Por quê? Porque ele entendeu que foi prejudicado ao ser indicado como melhor ator coadjuvante, sendo que ele deveria ter sido indicado como ator principal. E ele entendeu isso, ele achou que foi prejudicado porque foi enviado, então, o nome dele pela produtora como ator coadjuvante. E ele entendeu que deveria ter sido o ator principal porque ele tinha, além de tudo, mais tempo do que o Marlon Brando de tela, né? E, querendo ou não, o Poderoso Chefão, a história do Poderoso Chefão é a história do Michael Corleone, com o Vito como o início, mas é a história do Michael Corleone. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. É um homem que começa de uma maneira, atinge uma outra personalidade e depois ele quer recobrar a personalidade inicial. Essencialmente, essa é a trajetória do Poderoso Chefão dos três filmes. Então, esse é o ponto. E a indicação da Demi Moore passa uma indicação, digamos assim, interesseira. Já tivemos outros casos, novamente, lembrando, de atores e atrizes que foram indicados como ator coadjuvante, aí não como o caso do Al Pacino, mas sim para ganhar o Oscar, né? Porque é importante, o filme vencedor de 7, 8, 9 Oscars. Cabaré, em 73, venceu 9 Oscars contra 3 do Poderoso Chefão. Então, essa é a diferença entre Globo de Ouro e Oscar. A questão do Oscar no Brasil, né? O Brasil jamais venceu a categoria do melhor filme estrangeiro, não deve vencê-lo agora.
mas agora tem uma chance grande de vencer como atriz, né? Tem a chance, naturalmente, como a filme no estrangeiro, tem também indicação possível como diretor, também possível indicação como roteiro adaptado. São quatro categorias muito importantes, uma das mais afuniladas ali, mas talvez a que tem sido visto e entendido a maior possibilidade é como atriz, né? O ponto é que o Brasil já teve muitos filmes merecedores, já foi indicado muitas vezes, às vezes fez escolhas erradas, porque cada país manda o seu filme, teve escolhas questionáveis no envio do Brasil, teve essa situação específica do Cidade de Deus que foi prejudicado aí de fora para dentro, né? E também acho que houve uma mudança interesseira ali quando da indicação em 2004. Mas o fato é que lá em Orfeu da Conceição, que era um filme essencialmente francês, que se passava no Brasil, que tinha atores brasileiros, que teve algum suporte da produção brasileira, então tem gente que contabiliza, mas nós não contabilizamos ainda aqui também tem as músicas maravilhosas do Brasil. Mas o grande filme que chegou lá perto disso talvez tenha sido O Pagador de Promessas, de 62, né? E na sequência tivemos Vidas Secas, também adaptado, que é um filme extraordinário, como era todos. Depois, nos anos 70, 80, foi mais difícil de ter grandes produções, né? Tivemos várias muito boas. O Quatrilha foi indicado, que é isso, o Companheiro foi indicado, Central do Brasil. Depois tivemos aquele Quando Ela Voltar, ou alguma coisa assim, com a Regina Casé. Então, foram vários filmes que chegaram ali, né, que tinha chance, mas acho que o grande momento realmente foi ali no final dos anos 90, grandes possibilidades. Então, é também um resgate do cinema brasileiro e uma importância histórica, né? Assim como a Fernanda Torres para com sua mãe, pode ser que um reconhecimento que eu ainda estou aqui seja trazer um olhar para o cinema brasileiro. E aí nós vamos para o quarto ponto e o quinto ponto, que são o central desse vídeo também. A primeira questão é, infelizmente, no Brasil, a arte não é bem vista. E quando eu digo isso, eu não estou falando por um lado ou por outro. Porque se por um lado, e aí vocês vão entender o que eu estou falando, se por um lado a arte é vista como apenas algo supérfluo, como puro entretenimento, aquela arte mais profunda é vista como coisa da elite, coisa que não vale a pena, ou o clichê e o estereótipo que você queira colocar. Por outro lado, também a arte é vista como obrigatoriedade de ativismo político. É obrigatório, a arte só é boa, e assim definido como boa, se tem um discurso e uma agressividade, um objetivo político. Se não tem, ela é perseguida da mesma maneira. Então, o que a gente está chegando é ver duas faces de uma mesma moeda, né? Uma que despreza a cultura de uma forma geral, mas que vai valorizar algumas coisas da cultura, se elas forem interesseiras e manifestar o seu próprio ponto de vista, e a outra que entende que a arte, a cultura é importante, mas que quaisquer outras que não sigam uma determinada cartilha vão ser perseguidas, caluniadas e difamadas da mesma maneira. Seja na música, seja nas artes plásticas, seja no cinema ou na literatura. Basta lembrar, por exemplo, tem rolado aí na internet também, eu falo de Roda Viva, da Fernanda Torres, mas mais ou menos na mesma época, Raquel de Queiroz é entrevistada ali, né? E Caio Fernando Abreu se retira, diz que não vai participar, etc, etc, por questões políticas eminentes ali. Então, Caio Fernando Abreu, que foi um grande poeta, escritor, mas que nem se compara a Raquel de Queiroz, com a sua importância, tanto como escritora quanto como mulher na produção, né? Pelo fato dela ser de um lado político, ela foi execrada. E na música, mais do que nunca, fica até redundante, até repetitivo. Assista os vídeos sobre o Roberto Carlos para entender isso. O Roberto Carlos ele tem a vantagem de ser tão grande e tão completo, né, que até mesmo a turma que tenta difamar não consegue, e a turma que tenta desprezar também não tem como fazê-lo, porque se você vai desprezar um cara com essa importância, essa magnitude, você vai estar dando murro em ponta de faca. E se você tenta desmerecê-lo, você vai ter
a importância e a perenidade dele contra você da mesma maneira. Então, são duas faces da mesma moeda. Do que eu estou falando propriamente? Bizarramente, tem gente dizendo que o filme é Lei Rouanet, né? Ora, não sabem nem quando a Lei Rouanet foi feita, nem qual o seu objetivo, nem quais as suas restrições. Basta dizer o seguinte: esse é um filme de, ainda que retrate um momento histórico, é um filme de ficção, né? No último caso, é um filme de ficção baseado num livro, é um livro baseado numa história, inspirado em histórias reais, e quão real você pode questionar, mas ele é um filme, um livro de ficção, essencialmente, e logo uma peça de ficção que retrata uma época, um período e uma situação. Mas ele é uma peça de ficção. E ele é um longa-metragem. Então, peça de ficção e longa-metragem não entra na Lei Rouanet. A Lei Rouanet vai abarcar filmes documentais ou ser ficção de curta ou média-metragem, que é inferior a 70 minutos. Logo, não pode pegar a Lei Rouanet. Logo, se você criticou, você acha que esse filme é isso, aquilo, por conta do governo, da posição, erra. Mas também aqueles que tentam aí falar de orgulho nacional, resgate e a nossa história sendo contada, o Brasil vencendo, blá, 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 blá. Inclusive em discursos, tentam utilizar o nome do filme como um grito de liberdade. Walter Moreira Salles, Walter Salles Júnior, o diretor, ele é um dos maiores bilionários brasileiros, ele é um dos diretores de cinema mais ricos do mundo, já fez N filmes estrangeiros, fez o Diário de Motocicleta, né, com Gael Garcia Bernal, que retrata a história de Che Guevara. É um cara que está batendo forte aí, tem a Sony por junto com ele, a Sony dizendo que também está investindo fortemente no filme, que acredita que vai conseguir. Ou seja, é um dinheiro do estrangeiro, um dinheiro dos bilionários, um dinheiro dos herdeiros de banco do Brasil, e está colocando esse filme lá na frente, na linha de frente. Não é o governo. Então, portanto, se você acha que é o governo para criticar o fato do governo incentivar, você está errado porque isso não existe. E se aqueles defensores do governo acham que esse filme representa algo do Brasil que vem do governo no sentido positivo, também estão errados, porque ele não nasce daí. Ele nasce justamente do capital privado, do capital estrangeiro também, né? E das pessoas empreendedoras, das pessoas que acreditam numa causa, independente se elas adotam política A ou B. E isso não entra em campo, não deveria entrar em campo. A arte não deve ser foco de política. Ela deve sim comunicar uma mensagem. Eu sou super a favor disso, que a arte deve comunicar uma mensagem, que ela deve ter um propósito, que ela não deve ser feita apenas como um mero entretenimento, mas ela não deve ser refém e só ser considerada boa se transmite uma mensagem X. Ela pode transmitir N mensagens. Não existe apenas uma mensagem ou outra, A ou B, que seja possível. Há mensagem variada, que é o que o Roberto Carlos faz na música, que é o que eu entendo que também o Walter Salles, ainda que naturalmente ele deixa mostrar o seu viés político, óbvio, mas ele sabe produzir coisas boas e coisas relevantes para a história do cinema nacional. E por fim, fechando, justamente essa minha visão é o orgulho nacional das premiações. Se lá com os atletas de futebol eu acho que isso é ridículo, quanto mais vai ser ridículo em questões das artes, né? Eu não acho que a Fernanda Torres ela deva ser um orgulho nacional no sentido de que é o Brasil que ofereceu nada a ela, é o mérito dela, é a história dela com a sua família, pessoas de grande qualidade, lutadoras que amargaram aí 30 anos, ela fez humor de todo tipo, mais de 40 anos que ela está aí no mainstream, sempre lutando, sempre renovando, sempre melhorando, não porque o Estado, não porque o governo, ou porque ter nascido no Brasil a fez especial, e sim porque ela é uma pessoa muitíssimo capaz, como seria e deveria ser tratada assim se fosse estrangeira ou não, né? Basta lembrar de situações como aquela do Hector Babenco, né? Beijo da Mulher-Aranha, e depois Carandiru. Ah, ele é diretor argentino. Ah, mas aí se o filme vai fazer sucesso e trazer viés para o Brasil, é legal. Mas aí se tiver qualquer tipo de polêmica, vamos lembrar que o diretor é argentino. Então usem a mesma regra para quando falar desse filme ou de quaisquer outros filmes.
E da mesma maneira, quando, por exemplo, agora a Anitta é indicada novamente no Grammy, né? Fazendo um parênteses aqui, eu fiz um filme, um vídeo ano passado sobre a Anitta é a primeira brasileira indicada ao Grammy nos últimos 50 anos, que foi uma das maiores fake news perpetradas, né? Totalmente fake essa informação. E não se corrigiu, e agora que ela é indicada numa outra categoria, uma categoria que, segundo aqueles mesmos detratores que usavam, aqueles mesmos defensores que usavam a indicação dela na categoria de revelação como um marco histórico, ou seja, limando todas as outras categorias, fazendo um link dos 50 anos, porque naquela categoria era a primeira vez nos últimos 50 anos. Mas transformando aquela categoria como principal, prêmio principal. Latin Pop, por exemplo, o Roberto Carlos venceu em 89, referente a seu disco e a sua canção de 1988, né? Pelo Amor de Você Vai, o disco de 88. Ele foi vencedor, tivemos outros vencedores nessa categoria. Então, esse mesmo grupo que falou que ela era a primeira indicada nos últimos 50 anos, está dizendo agora que ela tem grandes chances de vencer, porque todas as vezes que os brasileiros foram indicados, Roberto Carlos, o grupo Boca Livre, tem mais uma indicação que eu recordo agora, e venceu. Então, sempre que o Brasil foi indicado, o Brasil venceu. Então, a Anitta vai trazer para o Brasil de novo. Ora, se eles mesmos se contradizem no que eles estão defendendo, fica a prova aí de que a gente não pode usar a arte para torcida A ou B. A arte tem que estar acima e muito acima disso. Se o esporte já deveria estar acima disso, quanto mais a arte deveria estar. Então vamos apreciar, ainda estou aqui, o trabalho de Walter Salles, o trabalho de Fernanda Torres, como trabalhos artísticos fortes, bonitos e bem feitos. E não porque é Brasil se torna melhor, ou se torna pior. Beleza, pessoal? Um abraço aqui.